A paz, irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por aí sentar, abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 até o verso 32. Todos acharam? Amém? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de inveja, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, que nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, em tuas mãos de poder. Pai Santo, eu sei que o Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações, os nossos anseios. E nós estamos em tuas mãos, Senhor. Pai Santo, opera, ó Deus, conforme o teu propósito, a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, produza mudança, transformação em nossas vidas, Senhor. Transformação em nossos corações, ó Pai. Pai, nós te suplicamos, opera poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho. Em nome de Jesus. Bem, nós estamos falando sobre a carta aos Romanos, né? Irmãos, e quando nós olhamos para esse texto, Paulo aqui ele fala da questão da idolatria, da homossexualidade e também dos pecados na relação de um para com o outro. Ele traz uma relação de pecados no final desse texto. Então, a partir do versículo 18, então, ele pinta um quadro difícil da situação humana diante de Deus. Então, esses versículos, irmãos, quando nós lemos, ele dá a impressão que é uma acusação sendo lida diante de um tribunal. E Deus manifestando a sua ira contra toda a impiedade.
Então, Paulo, irmãos, ele olha para a humanidade, olha para as pessoas de uma forma geral, para os homens maus, e colocam todos debaixo da ira de Deus. Deus está irado contra toda a impiedade. Mas será que isso era só no tempo de Paulo? Irmãos, a sociedade atual não é diferente da sociedade romana. Mudou-se as pessoas, mas os pecados permanecem os mesmos. Nós continuamos pecando à semelhança daqueles homens do passado. Nada mudou, irmãos. E de igual maneira, todos os homens maus, pecadores, estão debaixo da ira de Deus. E por isso o tema, a ira de Deus e a impiedade dos homens. Deus está irado contra toda a impiedade. Eu sei que muitas vezes as pessoas veem Deus apenas como um Deus de amor. Irmãos, Deus é um Deus extremamente amoroso, mas um Deus santo e justo, que condena o pecado. Então Deus pune a injustiça, mas absolve o inocente. Então Deus é um Deus extremamente justo, né? Então vamos compreender um pouco isso. Então todas as pessoas em todos os lugares merecem a condenação de Deus por seus pecados. Elas sabem que não estão reconhecendo o seu Criador e estão deliberadamente desobedecendo suas regras. As consequências são desastrosas. O pecado continua crescendo e a ira de Deus se acende contra toda a impiedade. Quando a justiça de Deus é revelada, também é revelada a sua ira contra a impiedade. Então Deus é um Deus justo, mas também é um Deus que se ira contra a impiedade do ser humano. Irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, as pessoas são capazes de fazer coisas absurdas. Por quê? Porque estão longe da presença de Deus. Espera-se que nós, como igreja de Cristo, possamos ter uma vida, irmãos, que sirva de referência para aqueles que lá fora estão, para a sociedade que lá fora está. Mas quando nós olhamos para o mundo de uma forma geral, a maldade ela vem se multiplicando, o mal vem crescendo dia após dia. Irmãos, e nós como igreja precisamos ser a luz a brilhar nesse mundo de trevas. As pessoas precisam olhar para mim e para você, e nós precisamos ser um referencial para a sociedade que lá fora está. Nós não podemos nos portar da mesma maneira, irmãos. Então a sociedade não é eles quem dita as regras, não é eles que estabelece aquilo que nós devemos ou não fazer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que determina aquilo que nós, como crente em Jesus Cristo, devemos fazer. Então toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. É a carta de Deus à humanidade dizendo aquilo que nós precisamos fazer. Então, quando nós olhamos para a sociedade, eu estava vendo vi um filme uns dias atrás, baseado em fatos reais. Então, tinha uma certa instituição que abrigavam crianças. E quando chegavam, eles eram examinados, faziam uma série de exames, a tipagem de sangue e tudo mais. E de tempo em tempo sumiu uma criança. E aí, no desenrolar do filme, fui descobrir que, na verdade, eles acolhiam essas crianças e depois vendiam os seus órgãos para pessoas que pagavam por esses órgãos. Então, irmãos, aonde chega a humanidade, a maldade humana, a capacidade dos homens de inventar o mal. E Deus está irado contra toda essa maldade, contra toda a impiedade do homem. Irmãos, Deus não tolera o pecado porque Deus é santo e Ele espera que nós vivamos uma vida santa. Que nós possamos viver uma vida realmente que agrada ao Senhor, uma vida que seja de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sei, irmãos, que nenhum de nós somos tudo aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Mas é um desafio para cada um de nós, irmãos, buscarmos viver a cada dia uma vida que agrada ao Senhor. Então a Bíblia fala dos ímpios como aqueles que estão separados de Deus. A impiedade é a condição do ser poluído pelo pecado. Ser ímpio é agir de maneira contrária à natureza de Deus, opor-se ativamente a Deus em desobediência, ou ter um desrespeito irreverente por Deus.
Então, a Bíblia muitas vezes fala de carne em referência às coisas que emanam da nossa natureza pecaminosa. Os atos da carne e os desejos do mundo caem na categoria de impiedade. E João, na sua primeira carta, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, irmãos, nós vemos quando Paulo retrata aqui, irmãos, é um povo que ama o mundo, que ama a impiedade, que ama o pecado, e por isso são inimigos de Deus. E todo o pecador, todo o indivíduo, irmãos, porque a maior escravidão é aquela escravidão pelo pecado. Porque o pecado, irmãos, nos causa, nos torna insensível à presença de Deus, à ação de Deus. Muitas vezes, a pessoa começa pecando um determinado pecado e peca hoje, amanhã, depois, daqui a pouco torna-se rotineiro, torna-se natural, e ele já não sente mais a culpa pelo pecado. É como tomar água. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele escraviza. E quando Paulo escreve aqui aos romanos, a sociedade ali, do Império Romano em particular, irmãos, o império é totalmente corrompido, moralmente, em todos os aspectos. Então as pessoas estão escravizadas pelo pecado, e é por isso que Paulo está falando da ira de Deus contra toda a impiedade. Irmãos, a sociedade atual não mudou. De igual maneira, a ira de Deus permanece sobre os homens que vivem na impiedade. Eu vou para a igreja hoje. Irmãos, nós como igreja, cada um de nós, você é a igreja de Jesus. A igreja não é o templo, não são essas paredes, né? Nós somos a igreja, cada um de nós somos a igreja de Cristo. Irmãos, o Senhor espera que nós sejamos realmente uma referência para a sociedade. Que nós sejamos um farol, irmãos, a brilhar em meio à escuridão deste mundo. O mundo está corrompido, o mundo vai de mal a pior, mas nós, como igreja, irmãos, precisamos manifestar e dizer que ainda há esperança em Cristo. Jesus veio para mudar este mundo. Ele veio para mudar a história da humanidade, veio, irmãos, para resgatar esses que se encontram em treva, escravizados pelo pecado, porque em Cristo há esperança mesmo para o homem que se encontra em profundas trevas. Então, a ira de Deus, irmãos, significa que Ele detesta de forma absoluta o pecado. Sim, Deus odeia todo e qualquer tipo de pecado. Isso acontece porque Deus é plenamente santo e justo e não aprova aquilo que não esteja de conformidade com o seu caráter moral. Então, a falar da ira de Deus significa falar da justiça. Sendo justo, Deus recompensa o obediente, mas castiga o desobediente. Dessa forma, a Bíblia chama de ira de Deus. Então, a ira de Deus é a manifestação da sua justiça retributiva. E Paulo diz que todos merecem a morte porque estão vivendo escravizados pelo pecado. Isso, a hora do pecado, como diz Paulo, é a morte. Então, os termos gregos e hebraico traduzido como ira pode ser cólera, furor, ódio, ira. Então, esses termos são encontrados tanto no Novo como no Antigo Testamento. É o Deus manifestando a sua ira contra toda a impiedade. Então, nós vemos Deus manifestando juízos ao longo da história por causa do pecado. O dilúvio é Deus manifestando a sua ira contra a impiedade. Deus olhou do céu para a terra e não viu um homem justo sequer. Mas Deus preservou ali Noé e a sua família, né? Mas Deus executou juízo contra aquela nação. Deus não mudou, irmãos. Embora Deus seja longânimo, embora Deus é bom, mas Deus também é justo, irmãos. E Deus está irado contra a impiedade humana. Quando nós olhamos para a nossa sociedade de uma forma geral, irmãos, é uma sociedade corrompida. Os valores morais estão sendo jogados no lixo.
Então a ira de Deus a manifesta com razão, uma vez que o seu eterno poder e a sua divindade são claramente revelados por meio do mundo que ele criou. E não obstante, ele é rejeitado pela maioria das pessoas. Então Paulo enfatiza a universalidade do pecado, né? Ou seja, todos pecaram, sem exceção, todos são pecadores, né? Mas ele mostra, irmãos, que Deus se revelou através da sua criação. No Salmo 19, verso de 1 a 4, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então, irmãos, a natureza revela que existe um Criador, que existe um Deus, e Paulo diz que, embora eles tendo o conhecimento de Deus, recusaram a adorar o Criador e adoram uma criatura. E por que Paulo está falando disso? Porque no Império Romano, não só o culto ao imperador, né? Mas também o culto aos ídolos, os templos tinham os ídolos, e as pessoas tinham também os ídolos em suas casas. A semelhança de homens, a semelhança de animais, outros a semelhança de homem e animal. Mas as pessoas tinham seus ídolos, e o culto ao imperador era também comum em Roma. E daí a ira de Deus se acende contra toda a impiedade. Então as pessoas agora, irmãos, quando cometem a idolatria, quando adoram os ídolos, estão ferindo o primeiro e o segundo mandamento, como estava em Deuteronômio capítulo 5. E ele diz lá que Deus falando: eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura semelhante a alguma coisa no céu, na terra, nem embaixo da terra. Nem diante dela se encurvará, mas somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas faço misericórdia até a 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando nós nos prostramos diante de um ídolo, diante de uma imagem de escultura, nós estamos ferindo 2 mandamentos. Primeiro, porque só há um único Deus, o Senhor. Estamos violando a proibição de Deus de fazermos imagem de escultura com o objetivo de prestarmos culto. E Paulo fala da insensatez do homem, irmãos, de que, achando-se sábio, tornaram-se tolos. Como pode o indivíduo ser tão estúpido ao ponto de moldar uma imagem e depois se encurvar diante dela como se ela pudesse responder às suas preces? E Deus está irado contra a impiedade. É Deus irado contra o pecado da humanidade. Então eles tinham conhecimento de Deus porque Deus se revelou através da sua criação. E mesmo tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Criador, como Deus. Se voltaram para os ídolos, afastando-se do Deus verdadeiro. Quando Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, ele diz: 2 maldades o meu povo cometeu. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não podem reter as suas águas. Ou seja, deixaram o Senhor, a fonte de vida, e se prostraram diante dos ídolos. Então, em toda a Escritura, irmãos, nós encontramos Deus condenando toda e qualquer prática de idolatria. E Paulo aqui também está falando que os indivíduos deixaram de adorar a Deus e estão adorando a criatura no lugar do Criador, e Deus os entregou às suas paixões infames. Então trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí, Deus realmente está irado contra isso. Então, quando nós adoramos ídolos, tanto Paulo como também no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 2, 17, diz assim, ó: então a idolatria nos afasta de Deus, porque uma vez que você não pode servir aos ídolos e também ao Senhor. Então nos afasta de Deus. E Deuteronômio diz assim, ó, no capítulo 32, 17: ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus, sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais seus pais não tremeram. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 19 e 20, ele diz assim:
O que quer dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Ou seja, Paulo está dizendo que quem atua por intermédio dos ídolos são os demônios. E quando nós nos prostramos, quando sacrificamos aos ídolos, estamos fazendo isso aos demônios. E quem diz isso não sou eu, mas a palavra de Deus diz dessa maneira. Né? Então, irmãos, Deus mostra, e Paulo mostra que a ignorância do homem, a capacidade que o homem tem de deixar o Senhor e se curvar aos ídolos. Então, pessoas extremamente inteligentes, que creem em pedras místicas, que creem em gnomos, que creem em tantas outras coisas. Irmãos, há um único Deus ao qual deve ser adorado. Só há um Senhor, e a Ele nós devemos prestar culto. É diante dele que nós precisamos nos render, reconhecendo que Ele é Senhor. A Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Irmãos, Deus não admite culto a nenhum outro senão o Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e a minha glória a outra e não darei. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E é por isso que Paulo está falando da ira de Deus contra toda a impiedade, porque o homem deixa de adorar ao Criador para adorar a criatura. Hoje, nos nossos tempos, não mudou, irmãos, as pessoas continuam da mesma maneira. Hoje, talvez até um pouco mais, né? Adoram a um determinado cantor famoso, a um determinado jogador, a isso, aquilo, então colocando, tudo nós colocamos diante do Senhor, ou que amamos mais do que o Senhor, torna-se um ídolo para nós. Eu fui com meu filho ano passado, em um estádio para assistir um jogo, né? E os cânticos da torcida é uma verdadeira adoração realmente ao clube, Irmãos, se nós manifestássemos o mesmo amor, a mesma entrega ao Senhor, quem dera que como igreja, nós tivéssemos a mesma atitude de nos rendermos diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele as nossas vidas não têm sentido, sem Ele as nossas vidas não há razão de ser, porque a Ele, irmãos, pertence toda a glória. Mas quando você está lá, você vê o fervor das pessoas em relação a um time de futebol, né? Eu nada contra, irmãos, do futebol, eu gosto de futebol, mas a honra e a glória precisa pertencer a Deus, é do Senhor. É do Senhor. Então sempre existiram aqueles que creem que os desejos humanos são autorregulados. Eles não acreditam que algo que pode trazer prazer possa ser errado. Mas uma coisa é o que acreditamos e outra coisa é o que Deus estabelece como certo e errado em sua palavra. Quando as pessoas recusam a Deus e as suas regras, são deixados por conta com seus próprios deuses, e nada pode evitar que elas procurem dar vazão às suas paixões. Dessa maneira, o sexo fora do casamento é normal, as relações homoafetivas são são aceitáveis, tudo é permitido. E ainda, muitas vezes, se justifica, não, mas Deus é amor. Irmãos, vale ressaltar que o indivíduo homossexual não deve ser marginalizado, como se o seu pecado fosse pior do que outro, pois todos os pecadores estão debaixo da ira de Deus. Então, quando Paulo fala da homossexualidade aqui, ele não fala como se ele está classificando como sendo pecado, é contrário à natureza daquilo que Deus estabeleceu quando Deus lá no Éden criou homem e mulher. E serão os dois uma só carne. Irmãos, e a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, sexo fora do casamento é pecado. É pecado.
Então, os jovens que se aventuram a ter uma relação íntima fora do casamento estão pecando e a ira de Deus está sobre você. Como está sobre o camarada que também tem uma vida homoafetiva. De igual maneira. Então, irmãos, não há distinção. Deus não faz distinção. Pecado é pecado e todo pecado nos separa da presença de Deus. Todo pecado nos separa da presença de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, que deixaram o uso natural da mulher e se formaram homem com homem, mulheres com mulheres, recebendo em seus corpos a recompensa merecida dos seus pecados. E Paulo diz que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Porque o salário do pecado é o que mesmo? A morte. O salário do pecado é a morte. Então Paulo é muito claro quanto a isso. E quando eu digo isso, irmãos, eu não quero que vocês... Eu não sou homofóbico, tá? Eu entendo claramente as pessoas que tomam uma decisão de ter uma vida homoafetiva. Normal, cada um é livre para fazer as suas escolhas. Mas não quer dizer com isso que Deus aceita, que Deus aprova, ou que a ira de Deus não permaneça sobre tais pessoas. Como a ira de Deus está sobre o mentiroso, sobre o enganador. A gente vai ver algumas vistas de Paulo aqui que ele coloca. E aí, nós somos vivos, irmãos, para fazer aquilo que quisermos em nossas vidas. Mas precisamos ter em mente o seguinte: por tudo que fizermos através do corpo, Deus nos trará a juízo. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas também as consequências virão. E aí ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Ok? Você pode fazer, mas terá que prestar conta diante de Deus, como está em Eclesiastes capítulo 11, verso 9. E agora, Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, olha o que Paulo diz. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sobre todos eles permanece a ira de Deus. O problema é, nós muitas vezes queremos classificar o pecado e certo indivíduo merece o inferno, outro não. Sobre um está a ira de Deus. Não, irmãos, pecado é pecado e todos que estão na prática do pecado, escravizados pelo pecado, a ira de Deus está sobre ele. Todos sem exceção. Então não adianta nós pensarmos. Então a questão da homossexualidade é uma questão séria em nossos dias, né? É comum na nossa sociedade. Mas o fato da sociedade aceitar não quer dizer que Deus aceita. Aquilo que o povo diz, a voz do povo é a voz de Deus, irmãos, isso não é verdade, isso é mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus não pensa como nós, Deus não é como o homem. O homem tem as suas intenções, o homem faz aquilo que quer, mas, irmãos, Deus é soberano e Ele é Senhor. E diante do Senhor, todo joelho precisa se dobrar. Ele é Senhor. A Ele realmente é que nós devemos honrar e adorar. Então, e quando eu digo isso, irmãos, não quero dizer que com isso, mesmo o indivíduo que seja um homossexual precisa ser tratado com respeito e com dignidade. Você não tem o direito de desrespeitá-lo, não tem o direito de agredi-lo, quer fisicamente, quer verbalmente, porque também isso é contrário à vontade de Deus. E essas pessoas precisam ser amadas, porque é na casa de Deus que é o lugar das pessoas terem um encontro com Deus. É aqui, irmãos, que todo e qualquer pecador pode ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas transformadas. Porque nós também não éramos diferentes. Mas o Senhor, na sua misericórdia, nos alcançou, nos resgatou do pecado, e nós temos o privilégio de estar na presença de Deus para adorá-lo. Mas como diz o salmista, Deus nos tirou de um tremendal de lama e colocou os nossos pés sobre uma rocha.
E é somente por isso, irmãos, que nós podemos adorar ao Senhor. É somente por isso que nós temos o privilégio de adorar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor. E ainda a outra vista, que está em Apocalipse, diz assim, ó, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, Deus está irado contra o pecado, mas Ele coloca todos debaixo da ira dele. Todo o indivíduo que trocaram a glória de Deus pela injustiça, que vive uma vida escravizada pelo pecado. Mas eu quero que você saiba que mesmo o indivíduo que se encontra nessa situação ainda há esperança. Irmãos, enquanto estivermos vivos, há esperança. Enquanto estivermos vivos, há a possibilidade do indivíduo ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas transformadas. Até o pior dos pecadores pode ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas completamente mudadas. Para um grande pecador, existe um grande Salvador. Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa, depois aos escolhidos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, a mensagem de Paulo é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, a ira de Deus está sobre o pecador. Mas, irmãos, à medida que nós reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, os nossos pecados são perdoados. E nós podemos ter uma nova vida em Cristo. Então, Deus pode escrever uma nova história para você. Deus pode transformar a sua vida, ainda que você seja o maior dos pecadores. Deus tem algo novo para você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus pode, Ele quer te dar uma nova vida. Tudo que nós precisamos, irmãos, é reconhecer que somos pecadores indignos e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes, dependentes da misericórdia de Deus. É por isso que Paulo, ao escrever aqui aos Romanos, ele fala que a ira de Deus está sobre toda a impiedade. Deus está irado. Mas o mesmo Deus que se ira contra o pecado, irmãos, é um Deus que faz festa no céu quando o pecador se arrepende. Irmãos, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no capítulo 19 de Lucas, o verso 10, se eu não estiver equivocado, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, a humanidade está perdida, mas Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução. Nós precisamos realmente anunciar que há vida em Cristo. E nós podemos fazer a diferença nessa sociedade, irmãos. Então creia. Embora Deus esteja irado contra a impiedade, contra o pecado, mas Deus é um Deus que não desiste do ser humano. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, irmãos, foi Deus que tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem. E Deus continua buscando a pecadores. Em meio a essa multidão, irmãos, existente no mundo, mais de 7 bilhões de habitantes existem no mundo. Em meio a essa multidão, Deus nos chamou. E Deus continua chamando pecadores. Você pode ser o instrumento de Deus para alcançar aquelas vidas que lá fora estão. Irmão, seja um instrumento de Deus. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar em pé, vamos orar.
nessa oração, eu quero orar por uma garotinha que eu tive a oportunidade de conhecer na quinta-feira, lá na comunidade 14. Rose, como que é o nome daquela menina lá, Rose, que tem paralisia cerebral? Lorena. Irmãos, ela tem paralisia cerebral. É uma garotinha linda, né? Devido à questão do nascimento, falha médica, possivelmente, mas enfim, não importa. Ela nasceu com paralisia cerebral. Mas eu ainda acredito em milagre, irmãos. Eu acredito que Deus pode mudar isso. Eu entendo que Deus, irmãos, ainda pode curar. Se for a vontade de Deus, basta simplesmente uma palavra de ordem para que tudo isso possa mudar. Nós vamos orar. Eu quero orar pela igreja, mas quero orar em especial pela Lorena. Eu quero que você coloque a vida da Lorena diante do Senhor. Peça a Deus que cumpra o seu propósito, a vontade na vida da Lorena, irmãos, porque Deus pode mudar a sorte daquela jovem, daquela garotinha tão bonita, né? Aquela garotinha tão linda, mas Deus pode mudar a vida dela. Deus pode mudar. Vamos orar. Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, que nós te suplicamos, ó Deus. Ó Deus, toma a tua igreja, o teu povo, Senhor, em tuas mãos de poder, ó Pai. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, Senhor. E eu quero te suplicar, ó Deus, estenda as tuas mãos de poder sobre a tua igreja. Manifesta, ó Deus, o teu poder, a tua glória, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, que as tuas bênçãos possam vir sobre eles, ó Pai, possa alcançá-los nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Pai santo e eterno, estenda as tuas mãos de poder, ó Deus, restaura, transforma, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Deus, arranca, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda dor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, faz a tua obra, Senhor, opera com poder para a glória do teu nome, Senhor. Pai santo, eu quero colocar diante de ti, ó Deus, a vida da Lorena. Ó Deus, vá ao encontro dela, ó Deus, nesse momento, ó Pai, toca a sua vida, Senhor, trazendo cura, Senhor, libertando, transformando para a glória do teu nome, Senhor. Pai, eu sei que tudo tu podes. Nenhum dos teus planos, ó Deus, podem ser frustrados. E eu te suplico, ó Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos de poder, ó Pai. Faz a tua obra, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós entregamos em tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.